E muitos pensam que é que está em cartaz, muitos pensam é quem está, vamos se dizer assim, pessoas olham assim e dizem assim, aperta a mão, diga que é amigo, ou age de qualquer jeito, ou vem aqui tomar um café. Nada disso, irmão. Cristo padeceu, os apóstolos padeceu. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, irmão. Cristo padeceu, foi chamado de Cristo, os apóstolos também. Você não é vocacionado, não vai ser vocacionado por pregar a palavra de Deus, não, meu querido. Só quem quer ser vocacionado, irmão, quer viver iludido, agradar o homem do que agradar a Deus. Eu prefiro agradar a Deus e fazer o que é de Deus, irmão. Porque eu sei que essa palavra é verdadeira, ela tem direção. Deus está falando com pessoas aqui, irmão. Deus é o mesmo, não mudou. O homem mudou, mas Deus não muda. O homem pode mudar, mas Deus não muda. Deus é o eterno, é o poderoso. E tudo que nós estamos vivendo hoje, está escrito, o homem padece, o homem erra por não conhecer as escrituras, irmão. A palavra de Deus é verdadeira, irmão. A gente temos que pregar, a gente temos que amar até os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, irmão. A gente tem que ajudar uns aos outros. Não estou falando isso, irmão. Não é porque eu estou vendo a minha vida, não, isso não é não, irmão. A gente tem que amar, porque Cristo ele diz que temos que amar uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. A gente temos que fazer como se quer ser que nem Cristo, quer entrar no céu, então tem que amar. Tem que ser como Cristo, tem que deixar, irmão, muitas coisas aqui. Tem que se unir a Cristo e fazer para aparecer, para ser dizer, quando o apóstolo Paulo dizer, seja o meu imitador, assim como sou de Cristo. Irmão, não estou falando de mim não, irmão. Estou falando de Cristo. Jesus Cristo. Então ele faz isso com Pedro. Ele mostrou essa visão para Pedro, dizendo para Pedro, eu também sou Deus do gentil. Eu também batizo com o Espírito Santo também. Porque Deus não faz recepção de pessoas. E tem pessoas que fazem. Então, quando ele entregou a chave para Pedro, dizendo, eu estou dentro da palavra, irmão. Ele diz, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas. Tu me ama? Aí ele vai dizer, Senhor sabe. Entristeceu. Porque da outra vez ele dizia que estava pronto para morrer com Cristo, mas negou. Mas aqui, Jesus entregando a chave para ele, disse, você me ama, Pedro? Então apacenta minhas ovelhas. Lá na frente ele vai instruir o apóstolo, vai ensinar o apóstolo que ele é Deus de todo mundo, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus que quando fala se cumpre, ele é o Deus também do brasileiro, das pessoas que estão na Europa, na China, no Uruguai, na Bolívia, em Israel. Ele é Deus dos brasileiros, mas também é Deus do povo que está fora, que também não é brasileiro. Deus ele não faz recepção de pessoas, o homem faz, mas Deus não, esse que faz, não vai entrar no reino de Cristo, não parece com Cristo, não é imitador de Cristo. Deus ele é verdadeiro, então ele estava falando isso para Pedro. Então quando ele fala isso para Pedro e ensina a Pedro, Pedro larga a pescaria e vai ser pescador de homem. E a Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro cura. Ele não vai ser mais pescador, ele vai entender que a palavra é verdadeira, que o Cristo, aquele que chamou ele e que mostrou para ele que ele tinha o poder de ajudar em toda maneira que fosse para dentro da obra dele e fazer isso aquilo que fazia também, que ia passar, ia ser preso, mas também Deus estava com ele. É tanto que Deus tira ele da cadeia, é tanto que Deus tira ele dentro das prisões, mas quando ele entra para ser preso ali, Deus tira ele daquela prisão que os pessoal prendeu ele, mas Deus tirou o anjo, enviou o anjo e tirou ele. Deus tem todo o poder, irmão, todo o domínio. É Deus que entra onde que o homem não entra. Quando o homem muitas vezes acha, prendi, coloquei o irmãozinho preso, a irmã presa, aí acabou para ele, aí se engana, irmão. Deus entra lá também dentro da cadeia, salva, liberta, usa dentro da cadeia também, porque Deus não faz recepção de ninguém. Olha para cá, meu querido. Deus não faz recepção de ninguém. Deus transforma, liberta. Deus é o mesmo de ontem, de agora e de eternamente. Ele é o mesmo, ele não mudou. Então ele identificou dentro da palavra, dizendo que ele não veria a morte. Ele estava falando com João também e dizendo a mesma coisa. Deus fala comigo e com você. Deus fala a todo momento.
A toda hora Deus usa a minha vida e usa a tua vida também. Porque ele é tremendo. Então ele usou, ele estava falando com Pedro e estava falando com João, aquele que estava na Santa Ceia, dizendo, ó, eu quero que tu vive. Tu não vai morrer. Tu vai viver. E vai testificar isso. E ele escreve dizendo, aquele que me falou isso, e eu escrevi, é verdadeiro. O testemunho dele é verdadeiro. O apóstolo vai dizer, vai escrever e vai dizer, é verdadeiro. Aí vai dizer, muitas coisas, grandes coisas que Deus tinha feito, se fosse contar, não daria. O mundo inteiro, é a palavra de Deus, irmão. Lê lá, livro de João, capítulo 25, vai dar coisas, os livros não ia dar, irmão, que é a Bíblia Sagrada, se fosse atuar, se fosse escrever do que Deus tinha feito, o que o Senhor tinha feito no meio deles, o mundo inteiro não daria para colocar. Então, e aí? Você vai crer na palavra de Deus? Você vai crer que ele é verdadeiro para cumprir a palavra dele? Então, creia nessa palavra, irmão. Aquilo que Deus falou é verdadeiro. Não é porque o irmãozinho ou a irmãzinha está passando uma luta, está sem casa. Deus está falando com pessoas aqui, irmão. Está sem casa, está morando de favor, está de aluguel, está nesse exato momento passando necessidade, padecendo, que não é de Cristo, não, irmão. Não está passando porque, é porque tem pessoas que sofocam, que está em bem-estar e acha que tem um dinheirinho e acha, não, irmão, aquele irmão lá é abençoado por Deus. Tem pessoas que fazem recepção de pessoas e vê o outro irmão padecendo e dizendo, irmão, a Bíblia diz que temos que amar amar uns aos outros. A Bíblia diz também que temos que ajudar também essas pessoas também, porque Cristo nos ensina desse jeito, e ensinou desse jeito. Isso é a Bíblia de Deus. Agora, se você não lê a palavra de Deus, não tem esse dom, o dom do amor, o dom de cuidar, o dom de apacentar, então não foi chamado para pastorear. Me desculpa te dizer, mas é a palavra de Deus. Tem que amar, tem que apacentar. Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, vou repetir mais outra vez. Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Então não lança fora. Pedro estava armado. Pedro tinha todos os negócios que ele estava no mundo ainda estava sendo tratado, estava sendo lapidado, estava sendo cuidado pelo Senhor. E quando ele nega, quando ele diz, não conheço, ele negou a fé. Ele disse, não conheço isso. Quando o outro chega e olha, você fala como ele diz, eu não conheço. E ele, eu estou falando de pessoas que se afastaram do caminho de Deus, irmão. Estou falando de pessoas que a todo momento agora está dizendo, eu para a igreja não vou não. Mas Deus vai atrás de você. Deus te conhece e Deus é aquele que não faz exceção de pessoas. Deus, ele te ama. Deus quer te trazer novamente porque Deus tem uma obra contigo. Tu foi chamado e escolhido para apacentar a ovelha de Deus. Deus tem uma obra contigo. E fiquem com essa palavra, amém? Livro de João, capítulo 21. Graça e paz do Senhor Jesus. O foco é Cristo. A gente não quer esquecer o que está ao nosso redor. Tem pessoas que querem chamar a atenção. Tem pessoas que querem mostrar algo, mas Deus nos conhece. Tem pessoas que a todo tempo, irmão, quando estava no mundo, fazia as coisas lá atrás, mas ainda não aprendeu ainda. Continua fazendo as mesmas coisas do mundo que ficou lá atrás. Mas foca em Cristo e foca no reino de Deus, porque Deus é o meu, Deus nos conhece. Deus chamou nós para amar uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, fique com essa palavra.